Bem, meu nome é Pedro, eu faço parte do movimento Mosaico, que o Júnior falou. É difícil definir o Mosaico, a gente gosta de falar que a gente é igual movimento terrorista, assim, não tem presidente, não tem reunião, não tem nome, se matar eu ou pijama, o movimento continua. Mas é porque é isso, é um movimento, então ele tem características de movimento. Mas se eu fosse definir em uma frase, o Mosaico é um movimento relacional de unidade. É um movimento, portanto, ele não tem dinâmicas de instituições. Não que a gente não crê nas instituições, nós gostamos, inclusive a igreja é uma delas, e todo mundo faz parte da igreja, de igrejas diferentes. E nós cremos em outras instituições sociais. Mas é um movimento, tem características de movimento, fluidez, flexibilidade, não hierarquia. É um movimento relacional de unidade, porque nós não cremos na unidade de qualquer forma, nós cremos na unidade, como o Júnior falou, como o Zé falou ontem, essa unidade relacional. Sentar, tomar café, trocar e-mail, fazer hangout, 11 horas da noite, com quem a gente não consegue sentar fisicamente. É isso que o Mosaico faz. E trabalhar para que irmãos que não estavam conversando, voltem a conversar, porque são irmãos. A condição da nossa unidade é o Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos em Cristo, nós não podemos deixar de conversar. E foi aí que surgiram todos os materiais do Mosaico. A gente nunca publicou um livro só porque a gente queria fazer teologia, porque a gente queria publicar ou vender coisas. É uma expressão desse esforço. A expressão de colocar duas tradições teológicas para conversar, que foi quando surgiu o Ortodoxia Integral. A expressão de levantar a história de uma pessoa, no caso Bonhoeffer, que também trabalhou muito pela unidade em tempos difíceis. Por isso que a gente fez a ideia do Free Bonhoeffer. Essa camisa com a foto dele, como se ele ainda estivesse preso, mas foi para comemorar os 70 anos do seu martírio na Segunda Guerra Mundial. Então tudo isso é o que o Mosaico tem feito. Mas hoje eu não vim falar de unidade. O tema que eu gostaria de falar para vocês hoje é sobre homens e mulheres na igreja. E antes de falar disso, eu queria passar um vídeo para vocês que fala muito comigo todas as vezes que eu assisto. Eu espero que fale com você, para a gente introduzir o que a gente vai falar. I'm standing in a museum that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. And you can see the pictures behind me of the faithful members of this congregation, and many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive, and it was probably men who caused this church to die. In churches, when men stop investing in younger men stop caring. That's probably what happened to this church, and that's definitely what's happening in our churches. Older gentlemen do not know how to finish well. They don't know how to invest. And so middle-aged men don't know how to stay married. They don't know how to stay connected to the hearts of their children. And so younger men don't even want to be men. And so younger men are prolonging their adolescence. And they're doing this residentially. Guys in their 20s and early 30s, a third of them live with their parents. That's a 100% increase in the last 20 years. They're doing it professionally. Men 18 to 42 will change jobs 11 times. They're doing it recreationally. The average age of a video game user is 35 years old. And so when these men finally stop fondling the controller, they fondle themselves. Every second of every day, $3,000 is spent on pornography. Every second. We need better men, which means we need better pastors. We need pastors who are not boys, but are men. Pastors who are not trying to prolong their adolescence, but pastors who are trying to be the men that God has called them to be. They are qualified men in their character. They are called men to serve God's church. They are determined men. They are dependent men. They are tough men. They're able to take a punch. They're able to handle circumstances. They're tender men. They're able to love their wives and love their kids and to teach their church to love their community. Tragically, the
The last time the gospel was preached from this pulpit to this church was 1957. 3,000 to 4,000 churches this year will close just like this church. Why? Because the story and the glory of the church becomes bigger than the story and glory of God. See, the men and women who planted this church, they actually believed this stuff. They actually believed that Jesus lived a perfect life, that He died a brutal death, and that He rose again, triumphing over sin and death. They believed it. And because they believed it happened, they believed it had implications on their life, that their sin could be forgiven, that they could have a new identity, and that they could be sent on mission with this God who is on mission. But the reality is most Christians are not on mission. A recent poll said that 60% of all Christians felt no obligation whatsoever to share their faith. Now, the temptation for us pastors is to beat the sheep with a stat like that in our sermons. But here's the reality, guys. They're simply imitating and following our example. We need a glimpse of the God who is on mission. My friend Dave was meeting with a consultant who asked him this question. Dave, why do I have a bigger dream for your church and your city than you do? And I don't know about you, but I don't want anyone to have a bigger dream for my church and my city than me. And I don't want to build a museum. I want to be a part of a movement. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Eu vou pedir para você não fechar a sua Bíblia, ou não desconectar da sua Bíblia, porque eu vou precisar que a gente volte ao texto várias vezes. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz assim, palavras do apóstolo Paulo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém à mulher que professa adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão foi enganado, não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se ela permanecer na fé, no amor, na santidade, com bom senso. Que Deus nos ajude. Fiz uma pesquisa na internet e digitei apenas a seguinte expressão em alguns buscadores. Quem é o homem mais poderoso do mundo? Ou o que é o homem mais poderoso do mundo? E apareceu a foto do Vladimir Putin, primeiro homem do governo russo. E não sei se vocês já perceberam, mas tudo que é atribuído ao Vladimir é aquela visão que a gente tem de masculinidade, de brutalidade. Ele sempre aparece como não só o chefe de governo, mas um homem pronto para a guerra. Ele sempre aparece armado, tem umas fotos ridículas dele, inclusive sem camisa, segurando um rifle. E é bem uma visão de masculinidade, de quem é o homem mais poderoso do mundo. Não é o Obama, é o Vladimir Putin. E eu fiquei pensando, por que a gente tem essa concepção de masculinidade? Será que a Bíblia não apresenta uma concepção de masculinidade mais interessante? E a minha hipótese é que sim, é bem mais progressista, é bem crítica à nossa cultura, que entende o que é ser homem. Mas parece que quando a Bíblia fala sobre mulheres, parece que ela é tão conservadora, tão retrógrada, tão antiga. E o que eu quero fazer com vocês hoje, na verdade, é questionar essas duas categorias que são usadas, inclusive, para aplicar a homens e a mulheres e o que a Bíblia diz sobre elas, e pensar um pouco sobre o lugar dos homens e das mulheres de Deus no reino de Deus. E talvez um dos textos mais difíceis que a gente tem para falar sobre isso é isso que a gente acabou de ler. Esse é um texto que a gente, inclusive, só prega ou se a gente for bobo, ou se a gente estiver expondo o livro de Timóteo inteiro e ele está lá no meio e não tem como você pular. Então talvez eu esteja na primeira opção, porque eu não estou expondo Timóteo inteiro. Mas a grande questão é que esse texto é um texto muito importante. E é subaproveitado.
porque às vezes a gente não consegue lidar com o que está ali. Porque aquilo parece estranho, isso que a gente acabou de ler. Primeiro parece estranho porque ele parece estranho no todo sobre a Escritura. A gente lê em várias partes da Escritura mulheres como protagonistas de uma série de coisas muito interessantes. Juízas, mulheres que profetizaram, mulheres que foram muito mais sábias que os seus maridos, mulheres que foram importantes para discipular outros homens, mulheres que falavam na igreja. O apóstolo Paulo mesmo, quando ele fala em outra ocasião, por exemplo, para a igreja de Corinto, no capítulo 11, e ele fala sobre as mulheres que profetizam, ele dá algumas ordens para uma não falar ao mesmo tempo que a outra, mas elas falavam na igreja. Por que ele está mandando elas ficarem em silêncio aqui? Mais do que isso, quando a gente lê Gênesis 1 e 2, a criação, ou seja, o padrão criacional de Deus, nós vemos um homem e uma mulher sendo criados em mesma dignidade, em igualdade, em complementaridade de funções, mas diante de Deus, somente os dois, inclusive, refletem a imagem de Deus. A imagem de Deus não é o homem, a imagem de Deus é o macho e a fêmea, como diz em 1 Coríntios, em Gênesis 1, 27. Fez o homem macho e fêmea, a sua imagem o fez. Então a imagem de Deus está presente nos dois. Mais do que isso, a gente se estranha também com esse texto, porque ele não diz sobre a prática do dia a dia da igreja. Quantas mulheres estavam aqui em cima cantando? Quantas mulheres pregam para nós? Quantas mulheres foram importantes para a nossa vida? Eu tenho professoras no Seminário Presbiteriano, uma instituição que se vangloria de se manter uma instituição conservadora, e eu tenho várias professoras de disciplinas muito importantes lá. E são mulheres. Quando a gente lê, então, outras partes da Escritura, a gente vê a nossa prática histórica e a gente se depara com esse texto, a gente tem uma dificuldade. E sabe o que as pessoas fazem? O que elas acreditam é melhor a gente deixar esse texto de lado ou a gente questionar esse texto, a autoridade que ele tem, a validade que ele ainda tem hoje, do que a gente pensar por que esse texto diz o que ele diz. Qual é a circunstância em que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, o que ele queria ensinar para Timóteo, e falando sobre gerações, o que um pastor mais velho queria ensinar para o seu pastor mais jovem, do que estava acontecendo ali. Esse texto, então, tem muito a ensinar para a gente. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. A situação, o Ziel tocou um pouco nessa questão, a situação em que Timóteo estava em Éfeso era uma situação muito delicada. A igreja de Éfeso era uma igreja cheia de problemas e tinha um jovem pastor ali. E pensando no nosso tema, que é integrando gerações, tinha um pastor então mais velho, que era o apóstolo Paulo, orientando um pastor mais novo, cheio de dificuldades. E uma das dificuldades que ele tinha ali é porque Éfeso era uma cidade que tinha o maior templo da antiguidade de culto pagão, que era o templo da deusa Artemis. O templo da deusa Artemis simplesmente é o maior templo que a gente já teve na antiguidade, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era onde havia o maior número de sacerdotisas sendo cultuadas. Artemis, na mitologia grega, é uma deusa da floresta, é uma deusa selvagem, mas ela também era padroeira das mulheres, padroeira das meninas, do parto, da virgindade. Imagine uma sociedade toda construída ao redor desse templo, onde tinha um lugar ali com 1000 sacerdotisas, que inclusive tinham o costume de receber jovens mulheres ali para passar um tempo de devoção a Artemis e depois retornarem à sua casa. Imagina quando o evangelho chegou nessa cidade e essas pessoas então deixaram de ir no templo de Artemis e começaram a ir na igreja onde Timóteo era pastor. Imagina a cabeça delas. Imagina as concepções que eles tinham de homens e de mulheres. Timóteo tinha muita dificuldade. O apóstolo Paulo escreve várias vezes sobre falsos profetas, sobre lobos dentro da igreja, e uma das coisas que ele fala é: esses homens ficam seduzindo as mulheres, e aí ele usa uma expressão que é a única que ele usa em todo o Novo Testamento. Ele fala: e essas mulherzinhas caem na lábia desses homens. E ele fala as características desses homens, as características dessas mulheres. Era um problema local que Timóteo tinha, e por isso o apóstolo Paulo escreveu o que ele escreveu. E aqui nós temos algumas lições sobre o lugar que os homens e as mulheres ocupam na igreja de Deus em uma sociedade tal como essa, que, guardadas as suas devidas proporções, se parece muito com o nosso tempo. Em primeiro lugar, ele fala sobre as orações dos homens. Olha o que diz o versículo 8 do texto que a gente leu. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem discussões. A primeira lição que a gente aprende nesse texto aqui é sobre a oração dos homens. Imagine você uma sociedade com um templo tal como era o da Ártemis em
Éfeso. Qual era a concepção padrão daquela sociedade? Aspectos religiosos, espiritualidade, oração é coisa de mulher. A nossa sociedade tem sacerdotisas. As mulheres oram. As mulheres têm o coquinho e elas são as mulheres de intercessão. Elas que oram pelos homens. E os homens não precisam se preocupar com isso. Um pai, quando tinha uma filha, o que ele precisava fazer? Mandar essas meninas para o templo. Elas iam passar um tempo ali e elas iam voltar responsáveis. O apóstolo Paulo fala: diga para os homens, Timóteo, que eu quero que eles orem o tempo inteiro. Eu quero que a marca da masculinidade deles, a marca distintiva do que significa homem, seja a sua vida de oração. Eu quero que eles sejam os responsáveis por uma vida de oração. E quando se pensa em oração, pensem nos homens da igreja de Éfeso. E ele fala algumas características. Ele fala, em primeiro lugar, eu quero que eles orem em todo lugar. Ou seja, eu não quero que eles reduzam a espiritualidade deles a um lugar sagrado, como era o templo. Eu quero que eles orem em todo lugar, em todas as circunstâncias, o tempo todo. Ele também fala que eu quero que eles orem com mãos santas, sem ira e sem discussão. E é interessante o apóstolo Paulo pegar essa imagem das mãos, porque isso para um homem é geralmente a sua forma física, é muito também atribuída à sua masculinidade, ou seja, um instrumento de força, de trabalho. Eu quero que seja conhecido como instrumento de oração. Mãos que podem ser levantadas sem ira, sem dissensão, mãos santas. Não os instrumentos que são usados para fazer força, eu quero que sejam instrumentos usados na oração. E ele fala uma terceira coisa, ele fala sem ira e sem discussão. Ou seja, eu não quero que vocês sejam dominados pela raiva, homens de Éfeso. Eu não quero que vocês sejam dominados por coisas de macho, briga, de ser um bronco. Eu quero que você seja conhecido como alguém de oração. Então a gente aprende que uma das marcas de masculinidade, de verdadeiros homens dentro da igreja do Senhor Jesus, é que nós somos conhecidos por usar os nossos instrumentos de força, não para brigar, não para discutir, mas para orar, para vencer tudo aquilo que a gente tem que vencer em oração. Os homens devem ser conhecidos como oração. Oração é coisa de macho na igreja do Senhor Jesus. E isso é uma verdadeira revolução masculina do ponto de vista da Escritura, porque ao invés da gente colocar a nossa confiança em coisa de homem, na nossa força, no nosso trabalho, na nossa conta bancária, se for preciso eu vou lá e resolvo esse problema. O apóstolo Paulo está falando assim, ensine esses homens a encontrarem a força dele de joelhos dobrados, orando o tempo todo. Ensinem essa sociedade a não encontrar somente nas mulheres, porque as mulheres já aprenderam que elas têm que orar com a sacerdotisa de Artemis. Ensine os homens também que eles têm que orar. Claro que a oração não é exclusiva dos homens, mas numa sociedade de excesso como era de Éfeso, os homens precisavam reocupar esse lugar que eles estavam sendo omissos. Ou seja, Deus trata o homem fazendo ele entender que a sua constituição natural de força deve ser dominada pela sua confiança em Deus, de que você vai resolver os seus problemas orando a Deus e não pela força do seu braço, que é uma ilustração bíblica que recorrentemente aparece no texto bíblico. Dependa de Deus, conquiste as coisas de joelho. E hoje, como isso é relevante para nós hoje? Quando a gente pensa em espiritualidade, quando a gente pensa em oração, em reunião de oração, a gente sempre pensa em irmãs orando. A gente estava conversando aqui, e não sei quem falou uma hora no dia que a gente chegou aqui antes para fazer os crachás, ele falou, a gente está precisando levantar intercessores. Aí ele fez a brincadeirinha, nós precisamos das irmãzinhas do coquinho para orar por nós. Por que quando a gente pensa em intercessão, a gente pensa nas irmãs? Você fala, Pedro, porque elas são as únicas que oram, são as únicas que frequentam as reuniões de oração. Fala, tem um negócio errado aí, né? Não que elas vão deixar de frequentar a oração, e não que a gente vai deixar de contar com a oração delas, mas por que os homens não oram? Por que os homens não são conhecidos por orar o tempo inteiro? Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui, sobre o lugar do homem. O texto fala sobre oração. Ser macho é se parecer com Jesus, que era alguém que orava o tempo inteiro. Essa é a primeira lição que a gente aprende. A segunda está no versículo 9 e 10. Vamos ler o que diz lá.
Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. Observe a expressão aqui, e agora aqui a segunda lição que a gente aprende é sobre a beleza das mulheres. Se a gente falou sobre a oração dos homens, agora a gente fala da beleza das mulheres. E olha como ele começa, ele fala, da mesma forma eu quero que, e aí ele se dirige às mulheres. Então esse texto, que geralmente é um texto atribuído para falar sobre bater nas mulheres ou reprimir as mulheres, na verdade é um texto que primeiro falou com os homens e depois falou com as mulheres. Da mesma forma, o pau que bate em Chico, bate em Francisco também, e os homens apanharam primeiro. Para começar assim, igualdade de gênero. Na repreensão também. Ele fala, da mesma forma que eu repreendi os homens, eu também quero falar algumas coisas para as mulheres. Eu quero falar sobre a beleza delas. Eu não quero que essas mulheres sejam conhecidas pela ostentação estética delas, pelo seu exterior, pela riqueza do seu vestuário, pela beleza dos seus adornos, mas eu quero que elas sejam conhecidas por outros valores. E fica parecendo que é aquele velho clichê sobre a mulher ser só um rostinho bonito, sobre vaidade, mas também era um problema local. Se você ler depois na sua casa o capítulo 6, eles tinham muito problemas com vaidade, porque como era uma cidade muito grande, uma cidade muito rica, era gente que tinha dinheiro e era gente que usava esse dinheiro para se adornar e para se exibir, e isso nas mulheres era assim evidente. Como elas colocavam a sua confiança nisso. Eu penso numa sociedade com um templo desse que valoriza tanto o nascimento, a virgindade, a frutificação com filhos. Quanto mais vistosa fosse uma mulher, melhor seria. E aí elas então colocavam a sua confiança de serem frutíferas, de serem abençoadas por Deus dando filhos, na sua exterioridade. O apóstolo Paulo falou, Timóteo, ensina as mulheres a não colocar a confiança delas nisso. Ensina as mulheres que elas não são apenas um rosto bonito, um útero para dar à luz para filhos e filhas. Ensina que a beleza das mulheres está nos seus valores. E aí ele fala alguns. Ele fala primeiro que elas devem ser modestas, decentes e com descrição. A palavra que ele usa aqui para descrição é sofroneses, que é uma palavra grega que, por exemplo, Aristóteles, um filósofo, usava para dizer que era a coisa mais alta que um ser humano poderia fazer, ou seja, a sabedoria prática, a filosofia. O que um homem, inclusive Aristóteles, que falava que as mulheres não serviam para pensar, o apóstolo Paulo está falando assim, tomara que as mulheres de Éfeso, da igreja de Éfeso, sejam conhecidas como mulheres sábias, porque isso é coisa de mulher sim. Elas aprenderam que não é. O Aristóteles ensinou todo mundo que elas são só úteros, elas só vão se reproduzir. Não, na igreja de Éfeso as mulheres têm valores, elas pensam, elas desenvolvem essa capacidade crítica, elas têm essa sabedoria prática. Isso não é coisa de homem. A Hannah Arendt, que é uma pensadora contemporânea, leitora de Aristóteles, ela gostava nem de se dizer filósofa, porque ela falava filosofia, essa comunidade de homens. E aí depois, antes dela, Simone de Beauvoir, por exemplo, criticando também, e todo o início do feminismo, foi porque isso era considerado coisa de homens. O apóstolo Paulo aqui, muitos séculos antes, está falando, não, as mulheres da igreja de Éfeso, elas vão ser conhecidas como capazes de desenvolver capital de valores, discrição, modéstia, sabedoria. Porque para a gente parece muito normal, mas pensa na sociedade do século I, atribuir isso às mulheres. E ele não para só por aí, ele fala, sejam conhecidas pelas suas boas obras. As mulheres também não serão conhecidas apenas pelos seus valores, pela sua capacidade de refletir sobre a sabedoria prática, mas elas também serão capazes de fazer coisas muito relevantes. Boas obras aqui, a palavra aqui, não é meramente o nosso bom moral. É uma obra bela, uma obra verdadeira. O agaton é uma palavra grega que comunicava a capacidade de a gente fazer alguma coisa que as pessoas olhavam e falavam assim, que incrível. Que incrível essa obra, que incrível essa peça de arte, que incrível essa música, que incrível essa obra que você fez. E o apóstolo Paulo falou assim, as pessoas têm que olhar isso e entender, foi uma mulher que fez, porque na igreja do Senhor Jesus elas fazem também. Não quero que as mulheres não sejam conhecidas pelas suas obras, eu quero que elas sejam conhecidas como capazes de fazer as coisas, boas obras. E ele termina dizendo, eu também quero que elas sejam conhecidas pela sua fé, com o procedimento de quem adora a Deus, ou seja, a sua coerência de viver uma vida conforme aquilo que elas professam acreditar em Deus.
Então, um texto que é entendido com os nossos olhares contemporâneos como colocando a mulher numa condição desvalorizada, na verdade, o que o apóstolo Paulo está falando, eu quero que as mulheres da igreja de Éfeso sejam conhecidas como mais do que um rostinho bonito. Eu quero que as mulheres de Éfeso sejam conhecidas como mais que um útero para um homem ir lá e perpetuar a sua linhagem. E adora uma deusa que só vela por elas justamente no parto. Não, eu quero que as mulheres sejam conhecidas com os seus valores, eu quero que as mulheres sejam conhecidas pela sua fé, eu quero que as mulheres sejam conhecidas pelas suas obras. Porque a mulher na igreja de Éfeso, ela não poderia se limitar como ela se limitava na cultura pagã. E quando a gente pensa hoje, é a mesma coisa. Porque ainda que a gente tenha passado séculos depois disso que o apóstolo Paulo está escrevendo, e a gente acha que a gente é uma sociedade avançada, e a gente avançou na igualdade de gênero com as mulheres, a gente ainda tem uma sociedade que valoriza, por exemplo, paniquete, que fica dançando lá, e que é o melhor lugar que ela pode chegar. E a gente acha ridículo, por exemplo, aquele testemunho que o Tiago colocou aqui, daquela moça, e será que o lugar que aquilo ocupa numa revista, tendo sido colocado de propósito para mostrar assim, olha, e a gente ri daquilo, a gente fala, que moça que está totalmente desfocada. É uma sociedade que vai da paniquete à ativista feminista, mas na verdade nenhuma das duas valoriza a mulher. Porque é raro, por exemplo, no movimento feminista, a crítica à pornografia, por exemplo, como a gente ouviu falar no livro, que é onde a mulher é mais maltratada. A Pink Cross Foundation, que é uma fundação de uma ex-atriz pornô que se tornou cristã e traz algumas pesquisas nessa área, ela fala que dos 50 mais assistidos vídeos pornográficos da web, 94% deles têm violência contra as mulheres, verbal ou física. E é isso que forma e deforma a concepção de sexualidade dos nossos jovens. E eu vejo raramente uma feminista criticando a pornografia. Ao contrário, algumas até defendem como forma de libertação. Esquisito. Porque é uma sociedade que falsamente valoriza o papel da mulher. O apóstolo Paulo fala, as mulheres não vão ser corpos na igreja de Cristo. Elas vão ser conhecidas pela sua capacidade de desenvolver valores, de comunicar sua fé e de expressar em obras. Em terceiro lugar, versículos 11 a 15. Temos um problema aí, vamos lidar com ele. Vocês estão doidos para chegar aí, né? A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Seja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, e sim a mulher, que tendo sido enganada tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz a filhos, se ela permanecer na fé, no amor, na santidade, no bom senso. Em primeiro lugar, a gente aprendeu sobre a oração dos homens. Em segundo lugar, nós aprendemos sobre a beleza das mulheres. Agora, em terceiro lugar, nós temos a responsabilidade de ambos. O versículo termina, o raciocínio do apóstolo Paulo é agora sobre como que se dá essa relação entre esses homens que oram e essas mulheres que têm valor. E é a parte mais complicada mesmo do texto. Porque qual é a forma que nós lemos esse texto hoje? Quando eu e você batemos o olho e lemos esse texto, o que a gente lê? Bem, a posição de ensinar é uma posição de poder. Como a mulher não tem poder, logo a mulher não ensina, ela aprende calada. É isso que a gente lê. Só que nas escrituras, poder e autoridade não são vistas como sinônimo. Na verdade, a autoridade na Bíblia é sinônimo de serviço. Justamente aquele que mais tem autoridade na Bíblia, que é o Senhor Jesus, que quando ressuscitou disse, toda a autoridade me foi dada, é aquele que maior e mais serviu a todos nós. Então, nas Escrituras, a concepção de autoridade, de poder, é sinônimo de serviço, e não de dominação, como é visto hoje. Não de luta de classe, mas capacidade de desenvolver uma responsabilidade de servir os meus irmãos. E é assim que eu sirvo o meu próximo, e eu acabo servindo a Deus. Então, a gente poderia trocar a forma que a gente lê esse versículo, entendendo. A posição de ensino é uma posição de serviço. Logo, o homem deve servir a mulher, porque Adão foi criado primeiro e depois Eva. Por que Adão foi? E ele coloca esse dado de Adão ter sido criado primeiro e depois Eva? Porque a responsabilidade de cuidar de Eva era de Adão.
E ele coloca o detalhe sobre a transgressão, porque Eva sendo enganada se tornou transgressora, e aí fica parecendo, o que a gente lê? Tá vendo? A única oportunidade que a Eva teve de ocupar uma posição de poder, ela foi enganada. E ela acabou trazendo todo o mal-estar para o mundo, e todo o pecado, e a culpa é dela. É assim que a gente lê esse texto. Mas não foi assim que aconteceu lá em Gênesis. Porque quando aconteceu a queda, Deus chamou Adão e perguntou, onde você está? Porque a responsabilidade de cuidar daquele jardim tinha sido dada para Adão, porque ele veio primeiro. A prioridade aqui de ter vindo primeiro não é que ocupa um lugar acima, é que ocupa um lugar de responsabilidade, de fundamento. E quando esse Adão se ausentou dessa responsabilidade, Eva foi enganada. E a culpa não é de Eva no sentido de que ela foi enganada, bobinha dela, porque é muito fácil enganar alguém que não está na sua responsabilidade. Por exemplo, todas as vezes que meu pai quer comprar uma tecnologia, meu pai ainda é vivo, ele é um senhor de quase 70 anos de idade, e esses dias ele queria comprar um Chromecast para ele. Ele fala, eu quero ver Netflix aí, bota isso aí na minha televisão, como é que faz para comprar o negocinho? Eu falei, pai, não compra não, deixa eu te ajudar, porque se você comprar eles vão te passar para trás. Não é porque meu pai é bobo, é porque não está na responsabilidade dele, ele nem sabia o que era um Chromecast. Eu ficava fazendo ele repetir o nome toda vez, eu quero aquele Chromecast. Eu falei, como é que é o nome, pai? Chromecast. É fácil enganar alguém que não está na sua condição de responsabilidade. E se ele comprasse um Chromecast errado, a versão 1, por exemplo, já temos a 2, a culpa era de quem? Dele? Não, minha, que sabia e não fui ajudá-lo. O que a gente tem que entender nesse texto aqui é que esse texto não está falando para as mulheres, ele está falando para os homens. Ele está falando, vocês estão repetindo Adão e vocês estão se ausentando da sua responsabilidade. É responsabilidade de vocês ensinar essas mulheres que estão sendo convertidas, esses homens que estão entrando para a igreja, eles aprenderam que quem ensina é Ártemis, e eles estão deixando as mulheres falar, e elas estão trazendo tudo que elas aprenderam de errado para dentro da igreja. E a responsabilidade de você, Timóteo, é ensinar essas pessoas, ensinar os homens que eles têm que se ocupar com isso, que a vida espiritual, que a relação com Deus não é um assunto só de mulher, porque vocês estão se ausentando disso. Não seja como Adão, seja como Cristo. Não esteja em Adão, esteja em Cristo. Não se ausente da sua responsabilidade, se coloque no seu serviço como Cristo serviu a igreja, porque isso é responsabilidade sua. Você foi criado primeiro, a ordem foi dada para você, e que se alguém foi enganado, a culpa é sua. Eu não sou profeta e nem no sentido de adivinhar as coisas, e nem alguém que sabe do futuro, mas o Ziel falando sobre a crise da liderança e a crise da igreja, eu acho que grande parte dela passa porque nós estamos vivendo uma crise de homens. Nós estamos vivendo uma incapacidade da gente entender qual é a responsabilidade típica de um homem, e a gente não entende isso. E quando a igreja vai falar sobre isso, vai falar sobre provedor, numa sociedade capitalista que tem empregos que mulheres ocupam, que o homem pode trabalhar o tanto que ele quiser, que ele nunca vai ganhar mais que ela, e aí ele não entende que papel não tem a ver com questões econômicas, e a gente não sabe o lugar que a gente ocupa. Não é à toa que a gente goste tanto de assistir luta livre, o UFC, por exemplo, o MMA, porque a gente vê naqueles homens tudo aquilo que a gente não é. Eles são disciplinados, eles são fortes, eles são determinados, eles usam toda essa capacidade para lutar e conquistar, e a gente não tem essa capacidade de disciplina, de foco. Eu tive a oportunidade essa semana, na quinta-feira, antes de vir para cá na sexta, num evento da Faculdade de Filosofia, de ouvir o deputado Jean Willis. Foi lá em Goiânia e foi falar. E foi uma experiência antropológica interessante. No mínimo, é o que eu posso dizer. No mínimo. Primeiro, foi bem interessante ouvir alguém. Eu comentei isso com o Júnior quando ele estava aqui, com o Paulinho. É muito interessante ouvir alguém que ama o que faz. E a gente pode ter todas as críticas que a gente tem com o Jean Willis, eu tenho alguns pontos de crítica para ele também, mas eu não posso dizer ele não ama o que ele faz. Ele é empolgado, ele sabe o que ele está falando, ele tem dados. Eu ouvindo ele ali, eu falei, eu não posso ter uma postura diferente com o evangelho do que ele tem com a luta LGBT dele. Eu não posso apresentar o evangelho de maneira menos empolgante, de maneira menos vívida. Eu não posso estar comprometido com o evangelho de maneira menor do que o Jean Willis está com a causa dele. Então eu já experimentei um avivamento lá, só de observar.
Deus fala em todo lugar, meu jovem. Agora, ele falou alguns dados lá, que ele próprio colocou a denúncia. E a denúncia foi para mim, que estava lá. Ele falou assim, tem uma comissão na Câmara dos Deputados que é chamada Comissão Mista, ou seja, porque é para homens e mulheres de defesa e proteção à mulher. Ele fala, o único homem que tem lá sou eu, viado de carteirinha. Palavras dele. Palavras deles. Fecho aspas, Jean Willis 2016, página 1. O que ele está falando? Os homens da Câmara não estão preocupados em defender as mulheres. Os homens da Câmara não estão nem aí para os abusos que as mulheres sofrem, porque só tem mulher lá. E tem deputada também que também não quer saber, porque está na agenda dos homens, que estão em Adão. Estar em Adão, estar na condição do pecado, estar fora de Cristo, uma das coisas que mostra isso é justamente a nossa falta de responsabilidade com as mulheres. E o que o apóstolo Paulo está ensinando nesse texto aqui, ele está falando, não estejam em Adão, estejam em Cristo. Cristo amou a sua igreja, Ele deu a sua vida pela igreja. E a menos que vocês estejam dispostos a fazer isso também, no caso, ensinando as mulheres, vocês não estão em Cristo. Ou vocês estão e não aprenderam nada com Ele. Nós precisamos de homens melhores, como o Derek Patrick falou no vídeo. Então esse texto não está falando sobre a usurpação do poder da mulher para ela aprender em silêncio e ficar quietinha. Esse texto está falando sobre a ausência de responsabilidade do homem em não servir a mulher ensinando-a. Todas as vezes que os homens deixam de exercer a sua responsabilidade com as mulheres vão dar ouvidos a outras pessoas que não são esses homens. E o que aconteceu no Éden, se não isso? Um homem se ausentou de conversar com aquela mulher e ela foi dar ouvido para a cobra. Todas as vezes que isso acontece, é fácil enganar. Nós precisamos de homens melhores. Eu lembro que no Natal desse ano, na virada desse ano, quando aconteceram aqueles estupros coletivos lá em Colônia, na Alemanha, e aquilo foi um bafafá na Europa, porque quando a gente fala de estupro aqui no Brasil, parece que a coisa é mais normal, mas lá parece que foi um negócio assim absurdo. E aí alguns dias depois, alguns homens fizeram uma manifestação em Amsterdã contra isso. Sabe o que eles fizeram? Eles botaram saia e saíram na rua. Eu falo, não é possível, estupram mulheres e os caras saem de saia na rua? Eles tinham que sair armado na rua para ir atrás desses caras que estupraram essas mulheres. E aí uma repórter dinamarquesa tem um vídeo na internet, ela falando, nós estamos vivendo uma crise de homens. Nós não temos homens fortes aqui. Quem que é o nome mais forte na Europa? Angela Merkel, primeira-ministra alemã. Fala, compare a Merkel com o Sarkozy, por exemplo, o presidente francês. A moça perto dele. Nós estamos vivendo uma crise de homens. Tem uma propaganda da Heineken, uma propaganda de cerveja. Saiu em 2006, o título dela é I Need a Hero. Pegaram uma música da Tani, esqueci o nome dela. Ela foi aquela cantora do Total Eclipse of the Heart. Todo mundo conhece aquela música, da década de 80, se você tem mais de 30 anos aí. Como é que é? Bonnie Taylor, exatamente. Pegaram uma música da Bonnie Taylor da década em 84, eu nem era nascido, que a música diz, eu preciso de um herói. Eu preciso de um homem que dure a noite inteira, eu preciso de um homem que seja forte, eu preciso de um homem que aguente um soco, eu preciso de um homem que seja carinhoso. E aí na propaganda da Heineken vai mostrando as mulheres cantando essas músicas e todos os homens que aparecem na propaganda estão bêbados. Ou seja, é uma geração que está percebendo que os caras não souberam nem se divertir, porque não aguentaram a noite inteira. E a propaganda termina com uma garçonete oferecendo uma cerveja para o cara e ele rejeita a cerveja. É uma propaganda de cerveja. E ele fala, não quero. E ela olha assim para ele como se ele fosse um príncipe. Eu preciso de um herói. Olha a música da década de 80. Por que ela reapareceu em 2016 numa propaganda de cerveja? É porque é um sintoma cultural. E a igreja não está respondendo. Porque se tem alguém que pode ensinar o que é ser homem, é a igreja do Senhor Jesus, que adora um homem, que serviu a sua noiva até o fim, deu a vida por ela e continua cuidando de nós.
A igreja aprende com esse homem e gera novos homens. Que é o lugar das mulheres, o papel das mulheres, a função das mulheres, criarem homens, deixarem os homens serem homens e não deixar os homens se esvair da responsabilidade deles. Eu não quero que o Jean Willis tenha projetos melhores para o Brasil do que eu, como o Derek Patrick também termina o vídeo falando. Eu quero ter uma visão melhor para as mulheres, para o meu país, para os homens, do que o Jean Willis. Que bom que ele tem bons projetos, se é que tem, mas eu quero ter projetos melhores, porque eu sou servo do Senhor Jesus, o melhor homem que já passou aqui. Então eu queria terminar com dois conselhos que são resumos do que a gente falou. Primeiro para os homens. Homens, mantenham-se de joelhos para que as nossas mulheres se mantenham de pé. Homens de joelhos, mulheres de pé. É o lema das Déboras, né? Mães de joelho, filhos em pé. Homens de joelhos, filhos de pé. Mulheres de pé. Irmãos de pé. A igreja de pé. Se as nossas mulheres não estão em pé, se as nossas mulheres estão sofrendo, sendo abusadas, sendo maltratadas, sendo desrespeitadas, inclusive na igreja, porque os homens não estão de joelhos. Homens de joelhos, orem o tempo inteiro, seja conhecido a espiritualidade, o seu vigor, a sua masculinidade seja conhecido pelos calos no seu joelho. Confie em Deus e invista tempo em oração. Mulheres, façam com que seus homens sejam conhecidos como homens de oração. As que são solteiras, procurem um homem de oração. Ele pode ser feio, tadinho, ele pode ainda não ter, ele só preparou a lavoura, como diz o Tiago, não colheu nada ainda, mas se ele ora, procura se ele ora. Porque até como o Tiago colocou, que se preparou a lavoura, ele tem que ter fé que aquilo vai frutificar. E ele tem que orar. Então, se você está aí em dúvida, tal, vê quem que ora mais. Chama para orar. Se o cara não conseguir sair do ó pai, você fala, adeus, não quero nada com você. Ora. Ensine os seus filhos, as que já são mães, a serem homens que oram. Porque um cara que é capaz de orar, ele é incapaz de fazer um monte de coisas. Alguém que aprendeu a orar e a vencer todas as lutas dele orando, ele é incapaz de buscar vencer a vida dele batendo, xingando e desrespeitando as pessoas. Em segundo lugar, mulheres de úteros incorruptíveis. Tem um detalhe no texto aqui que eu não falei, que é o versículo 15, que parece que é um troço meio enigmático. Ele fala assim: entretanto a mulher será salva dando à luz a filhos. Como assim dando à luz a filhos? Significa que a mulher, para a Bíblia, é só maternidade? Não. Pensa na sociedade para quem estava escrevendo, que achava que a mulher era só um útero para gerar filhos. Ele fala, mulheres, gerem pessoas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Tessalonicenses, ele se compara o ministério e a operação de Deus com uma imagem feminina, porque a Bíblia aparece imagens femininas também de Deus, da dinâmica de Deus. Jesus falou que ele queria ser como uma galinha que reúne seus pintinhos, e o apóstolo Paulo falou assim, como uma mãe que sentiu as dores do parto para gerar vocês. Eu sofro por vocês, eu oro por vocês. Mães, então, cuidem de gerar também essas pessoas, gerar esses homens que têm essa capacidade de orar, gerar pessoas na fé. É claro que nem toda mulher vai ter condição de gerar biologicamente alguém por causa das consequências do pecado, mas todos nós temos condições, pela renovação em Cristo, de gerar pessoas na fé. Então, mulheres, sejam conhecidas como esses úteros incorruptíveis, lugares de aconchego, lugares em que os homens aprendem a ser homens, e os filhos vão aprender a ser homens também, e as mulheres mais velhas vão ensinar as mulheres mais novas a serem salvas, se permanecerem na fé, no amor, na santidade, no bom senso. Homens de oração, mulheres de virtudes, boas obras, realizações incríveis. Esse é o lugar de homens e mulheres na igreja de Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é santo, todo-poderoso, e mesmo assim o Senhor se envolve conosco, se revelou a nós,
teve o cuidado de registrar essa revelação na Tua palavra, para nossa orientação, Pai. Homens e mulheres pecadores, homens e mulheres falhos que não conseguem discernir nem um palmo diante do rosto. E mesmo assim o Senhor se envolveu conosco e deu o melhor que o Senhor tinha para nós, que é o Seu Filho. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Senhor Jesus, que nos ensinou como um homem deve viver, como um homem deve tratar uma mulher, como um homem deve ser responsável por ela, Pai. O segundo Adão, que foi muito melhor do que o primeiro. Obrigado pelo Senhor Jesus. E perdoa-nos, Deus, todas as vezes que nós não vivemos uma vida digna de quem está em Cristo. Perdoa-nos, Deus, todas as vezes que nós nos esvaímos da nossa responsabilidade de sermos homens de verdade, de sermos mulheres de verdade, pessoas que não refletem os costumes da sua época, não refletem o que as melhores filosofias progressistas dizem, mas refletem os planos originais de Deus para nós. Ajuda-nos, Deus, dá-nos poder do Espírito para vivermos uma vida que comunique às pessoas essa beleza da Trindade. É a beleza dessa comunidade que é harmônica, que é bela. Ajuda-nos a viver assim também nas nossas relações, nos nossos casamentos, nas nossas famílias, na nossa igreja, Pai. Faz da igreja esse lugar onde as pessoas aprendem a ser homens e as mulheres aprendem a ser mulheres. Não para a nossa glória, nem para que a gente seja modelo e vanglória pessoal, mas para que o Seu nome seja glorificado através das obras que o Senhor vai empreender no nosso meio. Essa é a nossa oração essa manhã, crendo que o Senhor é capaz e poderoso para fazer muito mais do que a gente imagina. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.